Gênesis 45, versículos de 1 a 8. Deixa eu orar antes mais uma vez. Pai, o Senhor sabe que é com temor e tremor que eu subo no altar, ó Deus, abro a Tua palavra para pregar, para ensinar. Ó Deus, então, que o Senhor me use. Te peço em nome de Jesus. O Senhor sabe tudo que está no meu coração, ó Deus, sabes, ó Deus, o quanto eu sou dependente do Senhor nessa hora. Então, em nome de Jesus, me dê graça, para que eu possa cumprir com o meu chamado, com o propósito do Senhor para a minha vida, orientando a Tua igreja nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Diz assim: então José, não conseguindo se conter diante de todos os que estavam com ele, gritou: saiam todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo. E seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. E José disse aos seus irmãos: agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Até aqui, irmãos. Seria maravilhoso a gente falar sobre toda a história de José do Egito, mas ela é uma história muito longa. A gente precisa só recapitular algumas coisas. José, um dos filhos de Jacó, ele tinha sonhos. E nesses sonhos, ele tinha as visões ali, né? E nós sabemos quais eram essas visões e o que significavam. O mais importante é o que significava. O entendimento que tanto ele como seus irmãos e os pais tinham é que José estava falando que um dia toda a sua casa se prostraria diante deles. Diante deles. Por causa disso, e por causa de uma preferência que o pai tinha por ele, por ser o filho da amada e o mais jovem, os filhos tramam contra José, de modo que ele é vendido para mercadores, é levado para o Egito, ali ele é vendido como escravo, ele vai para a casa de Potifar, e José então foi levado para o Egito. E seus irmãos mentiram para o seu pai, de que ele tinha sido devorado por uma fera, que ele estava morto. Mas isso não aconteceu. O que aconteceu com José foi exatamente uma espécie de desgraça familiar. E ele então é levado, mas acontece que Deus sabe o que faz, Deus conhecia José, e Deus já tinha escolhido José para isso. E ele vai então e abençoa José, ainda que tivesse sido preso no primeiro momento, porque foi acusado injustamente de ter atentado sexualmente contra a esposa do seu superior, o que era mentira, foi preso, mas ao sair da prisão, também por causa, mais uma vez, da ação de Deus, ele é honrado, e ele passa a ser, como ele mesmo diz aqui, como que um pai de Faraó, governador de todo o Egito. E os seus irmãos, ao se encontrarem com ele ali, jamais tinham imaginado que isso poderia ter acontecido. José podia estar morto de fato, ou podia estar trabalhando como escravo em algum lugar. Jamais passou pela cabeça deles que eles um dia chegariam ao Egito em busca de mantimento, e quem poderia dar o mantimento era José, o seu irmão. Então esse texto que lemos aqui é apenas o momento em que ele se revela para os seus irmãos, dizendo: sou eu, né, José.
E José faz uma leitura agora diferente de talvez a que ele tinha feito no momento em que tudo aconteceu. Certamente, o que estão fazendo comigo? Por que vocês estão fazendo isso comigo? Né? Por que vocês me jogaram nessa fossa? Por que vocês me machucaram? Por que vocês me venderam? Né? Eu sou o irmão de vocês, eu sou filho do mesmo pai. Né? Mas agora, José tem uma visão completamente diferente. Ele percebe que Deus estava por detrás de tudo que estava acontecendo, porque haveria aqueles 7 anos de fome na terra, e ele foi capaz de orientar, por causa da sabedoria divina que lhe foi dada, ele foi capaz de administrar, de modo que ele era o único país daquela época, onde havia alimento com fartura, e os seus filhos vão para lá. Bom, eu não vou falar sobre a história, não é esse o nosso assunto hoje, a história de José, os detalhes, os significados, mas eu gostaria que vocês percebessem comigo algumas coisas que nós encontramos em determinadas histórias da Bíblia. Por exemplo, nós sabemos que a Bíblia, qual que é o principal tema da Bíblia? É a salvação em Cristo Jesus. A Bíblia foi escrita para nos contar a história da salvação. Mas essa história da salvação, ela se desenrola no cotidiano, no dia a dia, da vida das pessoas. Então, não é uma história apenas divina, é divina, porque é de Deus, é o agir de Deus, é Deus intervindo nesse mundo, Deus provendo aquilo que não fomos capazes de prover, que é o Cordeiro Santo, né, o viver em santidade em Jesus Cristo, né? Ela é divina, mas ao mesmo tempo ela é muito humana. Por quê? Porque tudo vai acontecer aqui. Por isso que alguém já disse que nós que somos crentes, nós precisamos ter o quê? A mente nos céus e os pés na terra. A gente não vive só nas coisas dos céus. A gente está aqui, e a gente está aqui por um propósito. Nós nascemos porque Deus nos trouxe à existência, e se Ele nos trouxe à existência, significa que isso aqui é bom também. Pode não ser perfeito, pode ter todos os problemas que nós temos que lidar diariamente, mas é bom, foi Deus quem criou. O pecado estragou, mas é bom, e nós temos uma missão a cumprir, nós temos um propósito. Deus não nos criou à toa. Nós precisamos entender e aceitar isso, que Deus nos conhece individualmente, Ele nos chama individualmente, e Ele quer que nós o sirvamos, sempre. E aqui o que acontece? O que eu quero que vocês percebam, porque há um dito por aí, de que cristão não se mistura com política, que política não é assunto de igreja, né? E nós vamos perceber em toda a história da Bíblia que isso não é verdade. Olha o que nós estamos. Esse primeiro episódio que eu escolhi aqui é de um filho de Deus, Abraão, Isaac, Jacó e José, que é feito a maior autoridade política do Egito, o grande império da época. Como é que não tem a ver vida de crente com vida ou com a política que acontece no mundo de hoje? Tem tudo a ver. Não é à toa que Deus o colocou então naquele lugar. Eu queria que você fosse agora comigo para Êxodo. Êxodo capítulo 3, versículo 1. Diz assim: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Ou porque a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou, presta atenção nisso aqui: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito,
e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu, do jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, e eu o enviarei a Faraó para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Ora, mais uma vez, não estou pregando expositivamente aqui hoje, mas nós estamos vendo mais uma vez Deus levantando uma pessoa que, aliás, se sentia incapaz, não se sentia preparado, não se considerou aqui, se você continuar lendo a história, a melhor pessoa a ser escolhida por Deus e enviado para essa missão. E que missão é essa? É uma missão política. É como se Deus o nomeasse, então, o presidente, o rei, o líder, nós gostamos mais dessa palavra, para ir até onde? Faraó. Nós estamos falando de relações exteriores, um povo que não pertence ao Egito, mas está no Egito escravo, sendo escravizado, vivendo no meio de um outro povo, e as relações entre esses dois povos, essas duas nações, chegou a um ponto insustentável, porque uma oprimia a outra. Vocês estão entendendo isso? É Deus quem está falando isso. Eu vi a aflição do meu povo, eu estou vendo como os meus filhos estão sendo oprimidos naquele lugar. O que Deus podia simplesmente não precisava ter acontecido nada disso, né, na nossa maneira de entender as coisas, né? Deus podia ter resolvido de uma vez por todas ali, mandado já cair fogo do céu e consumir, fez isso em outras situações, com os profetas do Baal, etc. e tal, mas não. O que Deus fez? Depois de ouvir o clamor do seu povo, ele levanta homens, ele levantou homens, e eu digo homens porque foi Moisés o líder, mas Arão, seu irmão, foi com ele durante todo o tempo, como um companheiro, como um intérprete, como alguém que falava, mas Deus fez isso. Ora, caminhe um pouco mais comigo nessa história. Êxodo capítulo 18, aqui o povo já está livre no deserto, e a partir do versículo 13, diz o seguinte: no dia seguinte Moisés sentou-se para julgar o povo. Ora, ele era o líder, o presidente, o rei, mas ele também era quem julgava as coisas que precisavam ser julgadas. E o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Quando o sogro de Moisés viu tudo o que ele fazia ao povo, perguntou: o que é isso que você está fazendo ao povo? Por que você fica sentado sozinho e todo o povo está em pé diante de você desde a manhã até o pôr do sol? Moisés respondeu a seu sogro: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando eles têm alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e eu lhes dou a conhecer os estatutos de Deus e as suas leis. Bom, aqueles que conhecem a história estão lembrados de que Jetro, o sogro de Moisés, vai falar para ele: mas você não pode fazer isso sozinho. Você está cansando o povo, porque tem que ficar o dia inteiro aqui, e você está se cansando também. Então Jetro vai dar o famoso conselho da descentralização do poder, da nomeação, né, de tarefas, escolher então homens e constituí-los como juízes, como seus auxiliares ali. Ora, cria-se então um poder que nós conhecemos muito. Qualquer país republicano, democrático, conhece: poder do judiciário. Poder do judiciário. Se você perceber, logo em seguida, capítulo 20, pode virar a página aí, o que vai acontecer? Os 10 mandamentos. A lei é entregue. E se você seguir lendo esses livros aqui, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, tudo fala sobre lei, sobre lei. Quem é o legislador? Bom, Deus entregou as tábuas da lei, Deus entregou os 10 mandamentos, e Moisés vai regulamentar tudo isso e criar leis para a vida do povo. Nós estamos falando de uma nação, gente, uma nação que ainda não se fala que tem um rei
oficialmente, ou um presidente, ou algum que é líder, mas tem o líder está ali, e é Moisés, né? E Moisés, então, lida com a lei. Ora, se tem lei, tem legislativo, outro poder que nós conhecemos muito bem. Essas coisas estão desde o início do povo de Deus. Olha, tem juiz para julgar, porque tem lei. Então, poder legislativo, poder judiciário, e por aí vai. Agora, caminhe um pouco mais comigo, vai para Josué, depois de Deuteronômio. Josué, capítulo 1, o chamado de Josué. Diz assim: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande, na direção do poente do sol. Até aqui. O texto segue falando que Deus vai estar com ele, que Deus vai abençoar, onde ele pisar, ele vai ser abençoado ali, e algumas orientações para que esse líder, que assume agora o lugar de Moisés, não se desvie, nem para um lado, nem para o outro, mas que possa guardar e praticar o quê? As leis que o poder legislativo criou. Então, ele tem essa responsabilidade. Então, Josué ele é nomeado sucessor de Moisés, e aqui, nós que conhecemos a história e sabemos que ele vai conquistar a terra prometida, nós podemos dizer que Josué assume o governo e o controle das forças armadas de Israel. Ele agora é o chefe. É ele quem vai conduzir o exército de Israel em todas as batalhas, começando primeiro Jericó, depois Ai, e por aí vai, conquistando toda a terra. Agora perceba o que diz o versículo 4. O versículo 4 diz: o território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande, na direção do poente. Você sabe o que está sendo tratado aqui? Geografia política, fronteiras. Uma nação precisa ter a sua terra, e Deus está falando exatamente sobre isso. Não é toda a terra que vai pertencer a Israel, mas a terra marcada, delimitada por Deus, essa é a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Então Josué, ele é nomeado sucessor de Moisés, ele assume então o controle, ele passa a ser o líder, mas agora não é só para caminhar no deserto, como Moisés caminhou com o povo e dirigiu e orientou e ensinou, mas agora é tempo de batalhas, é tempo de conquista. Deus deu a terra, mas aqueles homens precisavam entrar e conquistar a terra prometida. Não chegaram lá e já estava tudo fácil, tinha que enfrentar batalhas, tinha que obedecer os critérios estabelecidos por Deus, lei, não podia pegar os despojos, porque era pecado, e uma série de coisas. Mas percebam que é isso que está acontecendo. Ora, lá em 1 Samuel agora, caminhe comigo, nós estamos caminhando na história bíblica como um todo, de forma muito resumida, evidentemente, mas importante. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1, diz assim: Samuel pegou um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul. Então ele o beijou e disse: o Senhor está ungindo você como príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel. Hoje, quando você se afastar de mim, aí vem a história toda aqui. Mas o que está acontecendo nesse momento? Samuel, o profeta de Deus, ele vai até Saul, e a história é que o povo pediu um rei, como todas as nações tinham um rei, e eles se consideravam ser uma nação sem rei. Tinha líder, mas não era chamado de rei, né? E aí, né, o povo vai reclamar, Samuel fica chateado com isso, conversa com Deus, Deus fala: não fica chateado com eles não, porque eles não estão te negando, eles não estão te rejeitando, eles estão rejeitando a mim, né? Deus, né? Mas Deus provê, escolhe, e aqui, longe de todos, não tem brilho, não tem festa, não tem cerimônia, não tem glória. Quando Samuel começa a falar com Saul, ele: peraí, você sabe de onde eu vim?
Eu sou da tribo de Benjamim, a menor de todas elas, talvez a menos significante. E você está me falando essas coisas, eu só vim parar aqui na tua presença porque eu estou procurando as jumentas do meu pai que sumiram. Mas Deus tinha outros planos. E Deus usa o profeta e unge Saul como rei de Israel. Depois de Saul, vem Davi, vem Salomão e os demais reis de Israel. A Bíblia diz, nos livros de reis, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, que alguns reis fizeram o que era bom perante o Senhor. Outros reis fizeram o que era mal perante o Senhor. Então existe rei bom, existe rei mau. Existe rei que abençoa, usando a nossa linguagem espiritual, né? E existe rei que amaldiçoa. Existe rei que promove libertação, vida plena. Existe rei que oprime, que escraviza, né? E toda a história da Bíblia está cheia disso. Deus se importa com tudo isso. Salomão, quando vai falar com o rei Lemuel, salvo engano, voltando ao assunto de domingo passado do vinho, ele vai falar assim: olha, não é bom que o rei beba muito vinho, porque imagine só a sua vida sendo decidida por um governante bêbado. Eu imagino que nem tudo que vai ser decidido vai ser bom, né? Então Salomão está preocupado, Salomão fala sobre isso. Bom, vejam que no desenrolar dessa história, o povo vai vivendo diante de Deus, perante leis, há um legislativo, perante juízes, há inclusive um livro que é chamado de Juízes, livro dos Juízes, o judiciário, e diante do rei, o executivo. Tudo isso faz parte da vida do povo, comum, desde os tempos bíblicos, talvez antes dos tempos bíblicos, em outras nações, né? É evidentemente que nós não estamos aqui afirmando que o poder, os três poderes que nós conhecemos hoje, que estes que eu estou mencionando aqui, foram organizados e aconteciam da mesma forma como os três poderes que nós conhecemos hoje. Tem aqui advogados aqui presentes que não me permitem dizer esse tipo de coisa, mas está presente os princípios ali, né? O que precisa ter lei, precisa ter rei, precisa ter presidente, precisa ter quem julgue as causas, e desde os tempos bíblicos isso já era assim. Agora presta atenção, 1 Reis, caminhe comigo aí, 1 Reis capítulo 19, 1 Reis capítulo 19, narra aquele momento em que Elias sobe ao Monte Carmelo para enfrentar os 450 profetas de Baal. E aí há aquele conflito entre eles ali, os profetas gritam para que o Deus deles, os profetas de Baal, né, clamam e gritam para que o Deus dele respondesse o seu pedido, jogasse fogo e queimasse o holocausto, secasse a água, tudo ali, e Elias vai fazer o mesmo. Quando Elias faz, numa simples oração, cai fogo do céu que consome os profetas, consome o altar, e Deus manifesta mais uma vez a sua glória. Ora, presta atenção, versículo 19, depois disso ter acontecido, dos profetas de Baal, Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª junta. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse: deixe-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então eu o seguirei. Elias respondeu: vai e volte, pois você já sabe o que fiz com você. Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois e os sacrificou. E com os equipamentos dos bois cozinhou a carne e a deu ao povo. E eles comeram. Então se levantou, seguiu Elias e os servia. Presta atenção, porque o que está acontecendo aqui é a revelação de um outro poder. Percebemos ele presente na Bíblia toda. Se nós estamos mencionando poder legislativo, poder judiciário, poder executivo, o que nós estamos narrando agora é um poder que o mundo lá de fora não reconhece e não quer falar sobre. É o poder espiritual. É o poder de Deus. É o poder que só Deus tem e Ele exerce. E Ele exerce esse poder. E aqui entra a igreja no meio de tudo isso.
Nós não somos detentores das leis humanas, nós não somos detentores, né, não somos quem julgamos as causas, nós não estamos ali numa posição de executivo. Isso pode acontecer, a igreja pode ser chamada. Eu estive recentemente num congresso e ali conheci um brasileiro que mora aqui no sul da Flórida. Ele tem 34 anos de idade, é casado, a esposa está grávida do primeiro filho, e ele acabou de ser nomeado, presta atenção, brasileiro, nascido aqui, mas pais brasileiros, cresceu aqui. Ele acabou de ser nomeado pelo governador DeSantis como, não sei o que, do board do a questão de educação, sabe que tem zone 1, zone 3, zone não sei o que, tal, de um zone, de uma área onde ele vive, que é a sexta maior do país, ele acabou de ser nomeado, um brasileiro, e ele sentou aqui do meu lado, e nós jantamos juntos, e ele falando: pastor, eu entrei naquele lugar, é um lugar de horrores, eu não quero, eu sou um educador, trabalho na educação, eu não quero que o meu filho atenda uma escola pública do jeito que ela está hoje. E eu me levantei, eu fui atrás, e eu creio que Deus me chamou para essa missão. Então, nós não estamos ainda, eu disse, né, não tem nenhum juiz aqui entre nós, mas pode vir a ter, não tem nenhum político aqui entre nós, mas pode vir a ter, né? Nós temos, por exemplo, um candidato ao Congresso, que é brasileiro, nascido aqui nos Estados Unidos, e que é cristão, defensor de valores cristãos. Então, isso pode acontecer, mas vamos ver, como igreja, não como pessoas que fazem parte da igreja estão atuando ali. Olha o que a Bíblia fala sobre essa questão do crente e da autoridade que é constituída por Deus. Gente, isso é muito importante. Abra agora, vamos lá para o Novo Testamento. Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13, versículos de 1 a 7, diz assim: Paulo, que está escrevendo aos crentes de Roma: que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem, e você terá louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Paguem a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Eu pergunto para você aqui, a Bíblia está falando que a gente tem que se submeter todas as autoridades, não é isso? Porque elas são constituídas por Deus. Ou está falando que eu tenho que me submeter só àquela que eu gosto mais, só àquela com a qual eu sou simpatizante? Não, a Bíblia está falando que a gente tem que estar sujeito. Agora, evidentemente, que se você perguntar, mas eu tenho que estar sujeito, e eu tenho que obedecer a essa autoridade de forma plena, cabal, sem questionar, aí nós temos um exemplo interessante que está lá em Atos, capítulo 5, no versículo 29. Os apóstolos tinham sido presos porque estavam pregando o evangelho, e eles foram presos e orientados que não mais pregassem. Eles são postos em liberdade, e eles são encontrados no templo pregando aquilo que as autoridades tinham acabado de dizer que eles estavam proibidos de fazer. E aí então Pedro, com os demais apóstolos, afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Nós devemos nos submeter às autoridades, mas quando essas autoridades nos colocam num lugar de desobediência a Deus,
nós estamos livres para desobedecê-las. É claro que isso é muito complicado, irmãos. A gente poderia ficar aqui horas falando sobre o que é de fato uma autoridade me colocando contra os meus princípios, né? E traçar alguns exemplos. A gente está fazendo apenas uma reflexão hoje. Mas é isso, a Bíblia é muito clara. A gente primeiro obedece a Deus. E a gente está sujeito. Naqueles dias, os cristãos de Roma, eles entenderam o seguinte: bom, agora eu sou nova criatura em Cristo Jesus e Cristo é o meu Senhor. Se Ele é o meu Senhor, então eu não devo obediência a mais ninguém, eu não vou obedecer mais a César. E Paulo vai explicar: não, calma aí, não é assim. Nós temos um Senhor, que é Jesus Cristo, nós somos submissos a Ele, mas nós devemos respeitar e sujeitar às autoridades, porque essas autoridades são constituídas por Deus, não é por Deus. Então, Paulo está falando sobre isso. Vamos lá para 1 Timóteo. Já li algumas coisas de 1 Timóteo hoje no culto. Capítulo 2. Paulo escrevendo para Timóteo, olha que coisa interessante. Antes de tudo, capítulo 2 de 1 Timóteo, versículo 1. Antes de tudo, irmãos, vocês estão percebendo, antes de eu ler aqui, vocês estão percebendo o quanto a nossa vida com Deus se reflete na nossa vida em sociedade, onde decisões são tomadas? Vocês estão entendendo que Deus não nos chamou para sermos alienígenas? Entendeu? Crente não é alienígena. Crente tem propósito de vida, tem missão a cumprir. É isso que eu quero, é isso que eu estou trazendo para a igreja agora. Crente tem que participar da vida pública, tem que ajudar a tomar decisões, tem que se impor como um povo grande, como o quarto poder, entre aspas, né? É só uma forma da gente falar, o detentor do poder espiritual. Então, vocês estão entendendo isso? Olha o que o capítulo 2, versículo 1 de 1 Timóteo. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade. E olha só, para quê? Para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Para isso fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Paulo não está rejeitando o senhorio de Cristo, muito pelo contrário, ele está exaltando a pessoa de Cristo, falando da necessidade de que esse Cristo seja pregado. Foi para isso que ele foi chamado, feito apóstolo, ele proclama, mas ao mesmo tempo, ele está falando, nós temos esse Deus que nos protege, nós temos esse Deus que é Senhor, nós temos esse Deus que é soberano, mas esse Deus constitui pessoas, e nós precisamos orar por essas pessoas. Vou orar por um presidente que eu não votei? Temos que orar. Eu assisti o testemunho de um rapaz, num desses programas aí, de um podcast, alguma coisa, e ele fala o seguinte: olha, eu vivo num país cujo presidente é de direita, o governador do meu estado é de esquerda e o prefeito da minha cidade é do centrão. E ele falou assim: pode pegar o telefone e ligar para minha esposa agora para ver se eu estou mentindo. Todos os dias eu oro com os meus filhos. E todos os dias, quando nós oramos pelo presidente do nosso país, pelo governador do nosso estado e pelo prefeito da nossa cidade. Você está entendendo, irmãos? A vingança do crente, o que é, irmãos? É vê-los salvos. A vingança do crente é conversão de quem a gente não concorda, de quem a gente reprova. Então, a Bíblia nos fala, nos mostra como Deus levantou pessoas para ocuparem lugares de autoridade, como José no Egito. Ele não era egípcio. Dentro do próprio povo, Deus foi organizando tudo isso, e o poder dele abraçando todas as coisas e fazendo as coisas acontecerem. Agora, no Novo Testamento, a gente aprende que toda autoridade vem de Deus. A autoridade boa vem de Deus, a autoridade ruim vem de Deus. Sabe-se lá por quê? Às vezes o povo precisa mesmo ter uma autoridade ruim, entendeu? Para
com perdão da palavra, para comer o pão que aquele cara amassou, né, para poder se converter, para poder voltar os olhos para Deus, porque a Bíblia diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Se a gente passar para a negativa, infeliz é o povo que não tem o Senhor como seu Deus, infeliz. Vocês estão entendendo? Então, irmãos, isso é muito importante. Deixa eu falar para vocês de algumas coisas que estão acontecendo, tá? E eu venho desses 2 encontros que eu tive, desses 2 congressos, e foi muito revelador, muita coisa que eu não sabia e que veio à minha atenção. Primeiro, nós sabemos que a gente vive um momento político mundial, isso não é Brasil, não é Estados Unidos, mas é no mundo inteiro. A França viveu isso recentemente aí, com aquela mulher que foi candidata à presidência, né, não sei se lá é presidente, como é que é, primeiro-ministro, não sei, enfim, perdeu, mas ela representando o lado conservador, né, contra o lado do Macron, que é o lado da esquerda. Então, essa polarização existe para todos os lados. A igreja precisa tomar conhecimento disso. A igreja precisa usar do seu poder espiritual e invadir esse mundo com orações. Você está entendendo? O mesmo Timóteo que fala isso para Paulo, fala também que os homens, tem homem aqui? Tem, né? Que orem em todos os lugares, homens chamados para orar em todos os lugares. Aí vai falar das mulheres, que, vamos lá, vamos se produzir, né, porque a questão da vaidade, mas com cautela, né, cuidado para não exagerar. Timóteo vai falar sobre isso, mas para o homem é oração, né? E o que está acontecendo é exatamente isso. Por que nós precisamos invadir com esse poder espiritual? Aqui eu não estou falando de pessoas. Eu já falei, eu não tenho eu não tenho capitão, eu tenho general. O meu general é Cristo. E eu queria que a gente terminasse o culto cantando essa música de novo hoje aqui, que o nosso general é Cristo. Mas nós precisamos ficar atentos. Quais 2 casos muito importantes, o que aconteceu, tanto no Brasil como aqui nos Estados Unidos? Vamos falar de aborto. Por que esse assunto virou notícia e está sendo discutido no mundo inteiro? Se você pegar o UOL, o site do UOL, né, você vai perceber que na América do Sul, alguns países já autorizaram o aborto, ele é legal, considerado legal. E alguns estão repensando, querendo fazer com que essa lei caia e que o aborto não seja mais legalizado. E aí você pega o site do UOL, do AOL, do Terra, esses sites do Brasil, e está lá tudo oferecendo que a América Latina está retrocedendo. Porque países que liberaram o aborto querem agora policiar isso mais de perto. Bom, qual foi a notícia essa semana? Uma menina de 11 anos recebeu autorização de uma procuradora no estado do sul do país, não me lembro exatamente quem, para que fosse feito um aborto nela. Ela engravidou, segundo a mídia conta, fruto de um estupro. 11 anos de idade. Né? E aí vem a questão. Existe a lei no Brasil que regulamenta todas essas coisas, né? Mas foi autorizado. E aí você olha dos 2 lados dessa polarização, conservadores, liberais, esquerda, direita. O que cada um está falando sobre isso? O que cada um está falando sobre isso? Você vai perceber que tem um lado que está falando coisas que não condiz com o que nós aprendemos aqui na igreja, com a palavra de Deus. Eu não estou entrando no mérito da discussão se a menina tinha o direito ou não de abortar, porque ela não planejou aquilo, ela foi violentada. Nós estamos falando de uma tragédia que aconteceu e que todo mundo precisa ser cuidado. A questão em si é o aborto. Nós apoiamos o aborto? Nós queremos que essa lei passe a regular a nossa vida? É isso que, como igreja, nós vamos nos posicionar assim ou contra o aborto? Esses dias, dentro de uma igreja aqui nos Estados Unidos, algumas mulheres tiraram a roupa, ficaram seminuas, com os seios para fora, e dizendo, my body, my choice. E elas foram convidadas a se retirar daquele momento de culto. Bom, isso está acontecendo. Isso é sério, gente. Isso é muito sério.
Aquela criança de 11 anos fez o aborto. Havia ali uma criança de 29 semanas. 29 semanas. Irmãos, alguns médicos postaram na internet o que é uma criança de 29 semanas dentro da mulher. Outros postaram uma criança de 29 semanas, uma criança que nasceu prematura com 29 semanas. Foi daqui? Ah, tá aí, né? Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Eu não sei o que vocês pensam sobre isso, mas eu quero dizer o que eu penso sobre isso. Para mim, aborto, a não ser o espontâneo, que é a natureza, que é o processo seletivo do próprio corpo da mulher, em todos os sentidos, para mim, é pecado contra Deus, é crime, em qualquer situação. Bom, pastor, mas então você está dizendo que a mulher é obrigada a gerar, mesmo quando ela é violentada? Não estou dizendo que ela é obrigada. Eu só estou dizendo que entre a morte e a vida, qualquer que seja a origem do fato, eu estou do lado da vida. Eu estou do lado da vida. Há coisas que eu poderia falar para vocês sobre a minha própria vida e vida de pessoas que eu conheço daqui da igreja, mas não é o momento ainda. Não é o momento ainda. Porque existem muitas formas de nós cuidarmos de tudo isso. Essa menina precisa ser cuidada. Quem a violentou precisa ser tratado. Né? Mas essa criança podia estar viva. E não está. Entre na mídia. Entre dos dois lados e vai ver o que as pessoas estão falando sobre isso. E pergunte para o Deus que cuida de você. Meu Pai, de que lado eu tenho que estar? Uma segunda coisa que eu queria falar para vocês. Mas há uma luz no fim do túnel. Dia 24 deste mês, quinta-feira, a Suprema Corte Americana revogou, invalidou uma lei que prevalecia aqui nos Estados Unidos desde 1973. Essa lei garantia à mulher o direito de aborto como um direito constitucional. Se é constitucional, é federal. Ou seja, qualquer lugar do país você tem direito a aborto. E é isso que vem sendo praticado aqui nos Estados Unidos desde então. Porém, nessa última quinta-feira, uma decisão inédita delegou aos estados americanos, não é uma questão constitucional federal, não existe direito constitucional da mulher de fazer isso mais. Existia até quinta-feira passada. Agora não existe mais. Porém, o Estado, o Congresso do Estado, vai decidir o que vai fazer, o que não vai fazer. Diante disso, quando isso foi anunciado em maio deste ano, o movimento de mulheres pró-aborto movimentou o país inteiro e, na ocasião, a sede da Suprema Corte nos Estados Unidos teve que aumentar a sua segurança e coisas assim, porque estavam correndo risco de vida. Não pode nem tratar, nem pensar, ameaçando juízes e coisas nesse sentido. Na quinta-feira agora, essa decisão foi tomada. 26 estados, provavelmente, já vão barrar a questão do aborto. Ou vão, pelo menos, acompanhar mais de perto. Mas não é assim, vou ali dar uma abortada. Decidir porque meu corpo, minha escolha, eu é que sei. Não, regras são. Bom, o presidente desse país, Joe Biden, foi à mídia, e vocês devem ter visto e ouvido ele falar, que ele lamentou muito o que aconteceu na corte, achou que isso foi um retrocesso para a cultura americana, para o povo americano e para as mulheres de um modo geral. Um ministro do Supremo Tribunal Federal, em visita a Boston essa semana, deve estar lá até hoje, falou sobre isso, criticando a decisão da Suprema Corte Americana, dizendo que proibir o aborto é um retrocesso para a humanidade. Ouçam o que as partes estão dizendo. Pastor, o que eu tenho com isso? O que eu tenho a ver com isso? Você tem tudo a ver com isso, meu irmão. É o futuro dos nossos filhos, das nossas crianças.
E eu estou apenas dando um exemplo da questão do aborto. Existem muitas outras coisas acontecendo. Muitas outras coisas acontecendo. Tristemente, eu recebi a notícia, preciso confirmar, mas que um adolescente que já fez parte da nossa igreja, e não faz parte mais, há muito tempo que não vem, se declarou trans e está aí se preparando para essa transformação hormonal. Triste, né? Muito triste. A gente tem que orar muito por ele e pela família, porque não é fácil. Então, essa coisa de gênero, eu sou homem, eu sou mulher, é por isso que eu falei aqui na hora a gente precisa estar atento a isso, mas nós não podemos fingir que isso não é com a gente. Isso é com a gente, isso é a vida dos nossos filhos. É a vida dos nossos filhos. Preste atenção, eu tenho amigos homossexuais, pessoas com as quais eu me assento, eu converso, que eu respeito, que ele me respeita. Mas nós não podemos admitir que o que eles querem, e aí eu falo LGBTQ+, etc. e tal, porque ser um simples homossexual hoje, diante de tanta coisa que está acontecendo, parece que já não é nem grave mais, né? Não é um problema, assim, é pecado, para a igreja é pecado, mas para a sociedade não, porque tem tantas outras coisas nessa questão de gênero surgindo, que é muito estranho, que é muito esquisito. Isso não tem embasamento bíblico, não tem embasamento bíblico. Existem igrejas que são igrejas para LGBTs, pastores são LGBTs, que estão lá, homem com homem, mulher com mulher. Existe isso em todo lugar. Isso está começando a ser bem recebido. É bíblico? Não é bíblico. Para eu aceitar uma coisa dessa, eu posso aceitar como uma opinião minha pessoal. Você pode aceitar como uma opinião sua pessoal. Por quê? Porque você é livre. Deus lhe dá o livre-arbítrio para crer naquilo ou naquilo outro. É uma liberdade que Deus dá. Ele não quer, mas Ele dá a liberdade. Mas para eu crer e assumir isso dentro de uma igreja, eu preciso ter coragem também de pegar a Bíblia, né, e dizer diante da igreja, eu não acredito mais que a Bíblia seja a palavra de Deus. Eu não acredito mais nesse livro. Porque uma coisa é eu concordar com o que a sociedade está falando, com o que ela está defendendo, outra coisa é eu me submeter ao que a Bíblia diz sobre determinados assuntos. Então isso é muito sério. É muito sério. E a gente precisa tomar muito cuidado com essas coisas. Um segundo ponto que eu queria tratar, e aí vou caminhar para o final, porque a hora já está avançada, mas só para vocês perceberem. Pela primeira vez na história do Brasil, a gente toma conhecimento de evangélicos sendo tão presentes na vida política do país. Estou falando do Brasil. Aqui é demais, mas do Brasil é a primeira vez que a gente vê. Então tem a bancada da Bíblia, a bancada evangélica, né? Muitos têm feito um trabalho extraordinário. Os irmãos sabem que, em termos de teologia, eu discordo de muito deles em muitas coisas, mas no que diz respeito ao que eles estão fazendo de bem para o Brasil, para a sociedade, para a família, isso é incontestável, né? Nós temos hoje no Supremo Tribunal Federal um ministro que é evangélico, que é pastor, presbiteriano, mas de formação, né? E nós tivemos até pouco tempo atrás, 3 meses atrás, um ministro da Educação, que é o reverendo Milton Ribeiro. O reverendo Milton Ribeiro foi nomeado ministro de Educação, diretor do MEC, para cuidar da educação das nossas crianças, né? E, diante de algumas suspeitas que não se comprovaram, por causa do relacionamento com outros 2 pastores, que eu não me lembro o nome, né? Depois de tudo que aconteceu, nessa semana, salvo engano, na mesma quinta-feira, ele foi preso. Meu colega de ministério, Milton Ribeiro, pastor da Igreja Presbiteriana de Santos, foi preso. Num dos áudios que foi revelado da conversa dele com o presidente do Brasil, o presidente disse que ele estava com uma sensação, acho que não é essa palavra, ele usou uma outra palavra, pressentimento, alguma coisa nesse sentido, de que ia desencadear uma busca e apreensão, alguma coisa nesse sentido. Estão usando isso, né? Para quê? Para acusar o presidente de intervenção na Polícia Federal, ou de obstrução de justiça, essas coisas, porque vocês sabem que desde que o presidente foi eleito, há um outro lado tentando tirá-lo de qualquer forma. Mas deixa eu voltar, porque eu não quero falar do presidente, eu quero falar do reverendo Milton.
E ele conversando com a filha dele, falando sobre isso, né? A filha perguntou, mas o presidente mandou alguma coisa, ele vai falar o seguinte: não, eu mando versículos para o presidente. Ou seja, ele já não é mais ministro, mas continua sendo pastor, e continua tendo relacionamento. Então nós temos um presidente que não é evangélico, ok? Nós sabemos disso, a esposa dele é evangélica, mas que abriu as portas, o diálogo com a nossa fé, com o povo que crê como nós cremos, e recebe orientação desse quarto poder que eu estou falando para vocês aqui, o poder espiritual, poder de Deus, porque poder espiritual só tem o povo de Deus, poder espiritual só tem a igreja de Deus. Vocês estão entendendo isso? E o cara foi preso por absolutamente nada. Agora, não teve nada? Bom, se teve, de fato, que o devido processo legal aconteça, e se provarem que de fato houve corrupção, e que ele foi mentor de corrupção, que eu duvido muito, né, que ele seja preso e condenado, seja quem for, porque a lei é igual para todos. Vocês estão entendendo? Mas o que eu estou querendo dizer? Porque estão atacando a igreja. É claro que eles querem atacar o presidente, mas para atacar o presidente, que abriu as portas para o povo evangélico, para mim e para você, eles querem atacar a igreja. Eles querem atacar a igreja. Foi um ataque contra a igreja de Cristo. Não sejamos ingênuos, achando que se trata só de política, que se trata só de corrupção, que se trata só disso ou daquilo. Se trata de uma batalha que está existindo, uma polarização no mundo inteiro. E a igreja de Cristo precisa se manifestar. Não existe espaço para centrão. Centrão não tem nada a ver com a nossa fé. Ou nós assumimos o que a Bíblia diz, o que a nossa igreja crê, os nossos valores, ou então nós vamos fazer o seguinte: vamos sair da igreja e viver a vida devassa que o outro lado está querendo ensinar para as nossas crianças e nos impor de forma tão imperativa. Vocês estão entendendo, irmãos? Jesus Cristo disse aos seus discípulos que o reino dele não é deste mundo, se referindo a um reino espiritual. Isso é verdade? Claro que é verdade. Jesus Cristo não é rei apenas aqui de Jerusalém, do território da terra prometida. Ele é rei do universo. O reino de Deus é espiritual. Mas o reino de Deus acontece aqui no nosso mundo material. Deus poderia acabar com a humanidade, destruir a humanidade, mas Ele prefere levantar homens e mulheres que queiram ser cheios do Espírito Santo, para continuar pregando a sua palavra, pregando o seu evangelho e defendendo os valores que a Bíblia nos ensina, do que é família, do que é homem, do que é mulher, do que é certo, do que é errado. E a pergunta que eu faço para vocês: vocês estão preparados para isso? Preparem-se, irmãos. Eu não estou aqui fazendo propaganda política, por mais óbvio que isso pareça no meu discurso, porque está simples hoje identificar quem é quem. Está muito simples. Antigamente a gente não tinha muito conhecimento, a gente não tinha muita informação. Hoje está claríssimo. Então, mas o meu discurso não é político. O meu discurso, a minha palavra nesta manhã que Deus colocou no meu coração, e eu acredito que Deus está colocando e me incomodando isso, é para que a igreja se manifeste de acordo com a fé que nós recebemos, de acordo com a fé que Timóteo recebeu de Lloyd e Eunice, desde a sua infância, de acordo com a fé que nós queremos que os nossos filhos cresçam nele, nesses ensinamentos. Então isso é muito sério, tá bom? Mais uma vez, respeito todos, amo a todos, né? Mas eu, no meu coração, eu já assumi o lado que eu estou, e eu não vou me calar, eu não vou me calar, tá bom? Vamos ficar de pé. Vamos encerrar o culto de hoje. Rapidinho, a banda vem. Essa canção que foi trazida já, que os irmãos trouxeram hoje, né? Ela já fez parte da vida da igreja há muito tempo atrás. E foi uma revolução. Que coisa gostosa lembrar daqueles tempos, né?
Mas há uma afirmação muito pertinente, né? Porque em tempos de guerra, e aqui nós estamos falando de guerras ou de guerra ideológica, preste atenção, o general da igreja continua sendo Cristo. Ele é a nossa referência e a palavra dele é a nossa referência.